França tem hoje um dia de paralisação, de greve total, com o lema "Vamos bloquear tudo". O que será que está rolando no país? Falar um pouquinho também sobre a prova biológica, a prova científica, de que Brigitte Macron, esposa de Macron, é na verdade uma mulher, porque que o casal Macron está fazendo isso contra personalidades americanas, enquanto Trump garante que vai transformar o movimento Antifa em um grupo terrorista. O que será que está rolando? Vai lembrar, galera, que até o presidente Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, define que a violência política, não só no país, mas no mundo, está em um momento de grande tensão internacional. Falar um pouquinho também, galera, sobre o projeto imobiliário de Gaza. Sim, Smotrich, ministro das Finanças, garante que Gaza é uma mina de ouro do mercado imobiliário e que Israel e Estados Unidos vão dividir o território, prometendo transformar na Riviera do Oriente Médio. Óbvio que isso foi amplamente criticado pela comunidade internacional. Falar também, galera, sobre a Arábia Saudita, que assina um acordo de defesa com o Paquistão, em meio aos rumores, principalmente liderados pelo Egito, de uma OTAN dos países árabes, entender exatamente o que está rolando, e falar também sobre a Ucrânia, que também assina um acordo de parceria, só que agora com a Polônia, principalmente pelas questões dos drones, os drones que atingiram o território polonês. Vale lembrar que a Ucrânia vem ganhando um destaque importante nos últimos dias, nas últimas semanas, com ataques muito importantes contra a Rússia, que sim, estão comprometendo a economia do país, entender exatamente como que isso está se configurando, enquanto o Wall Street Journal garante que diplomatas europeus consideram que o Trump está enganando a Europa, já que ele não estaria de verdade querendo sancionar os russos. Para finalizar, galera, a China está bastante interessada nessa disputa de Polônia, Rússia e Belarus, porque isso impacta em quase 90% o seu comércio com a União Europeia. Vamos entender exatamente o porquê. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, eu conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a França hoje ela está passando um momento muito grave, já que a França apresenta um déficit público bastante grande, uma dívida de 114% em relação ao PIB, inclusive o déficit que a União Europeia só aceita até 3%, já está próximo de 5% no caso francês, e é necessário algum tipo de reforma, uma reforma econômica. E aí, o primeiro-ministro, que é responsável pela apresentação do plano orçamentário, a gente teve uma série só nos últimos momentos, todos eles foram tirados do poder porque a população não concordava com esses planos. O Macron, que se diz uma direita mais liberal, apresentava propostas muito ligadas à austeridade, corte de gastos públicos e aumento dos impostos. Só que a população estava cansada do fim do welfare state, do estado de bem-estar social, e cobra, na verdade, que os impostos sejam cobrados das classes mais altas, que haja não uma redução dos gastos públicos, mas um aumento dos gastos públicos para melhorar os setores públicos, aumentar a capacidade de investimentos do país. São propostas econômicas diferentes, né? E o Macron, ele nomeou agora o Sébastien Lecornu, até apresentei para vocês, né, no vídeo de ontem, e ele tem uma proposta, por exemplo, que é bastante polêmica, que fala da taxação dos super ricos. Todos aqueles que tenham pelo menos 100 milhões de euros estabelecidos na França, que segundo ele corresponde a 0,01% da população, teriam que pagar uma tarifa, um imposto de 2% ao ano. Segundo as suas contas, isso faria com que na França tivesse um aumento da arrecadação da casa de 20 bilhões de euros anuais, ou seja, quase metade do que seria necessário, enquanto os outros ministros, eles alegavam que deveria cortar gastos públicos, até acabar com feriados, por exemplo, né?
O último primeiro-ministro foi demitido também porque a sua proposta não foi aceita pelo parlamento e pela população francesa. Ou seja, eu diria, galera, que em momentos de crise, sempre a esquerda e a direita, elas acabam, depende do momento histórico, de qual que é o país, mas acabam se destacando. E aparentemente propostas mais voltadas para a esquerda estão fazendo mais sucesso frente à população francesa agora. Tanto que estão pretendendo, né, cortar o subsídio às grandes empresas, que hoje na França superam os 200 bilhões de euros, a própria questão da taxação dos super ricos, e é isso que hoje esse movimento, essa greve geral, liderada principalmente pelos sindicatos franceses, estão pedindo. O nome é Vamos Bloquear Tudo. Professores, maquinistas, farmacêuticos, funcionários de hospitais em greve, todos eles, galera, estudantes, por exemplo, se manifestando. A França, ela teme, claro, que esses quase 800 mil manifestantes possam agir de maneira violenta, e é só você pegar o passado histórico dos franceses que denuncia bastante. Talvez os franceses sejam conhecidos por serem os países europeus, ou por ser o país europeu que se manifesta com a maior violência, com destruição, etc. 80 mil policiais foram mobilizados para tentar conter a onda de manifestação violenta que deve se estabelecer hoje no continente europeu, principalmente na França. Galera, e presta atenção que eu esqueci de comentar, hein? Tô concorrendo no Prêmio Best, a maior influenciador da educação brasileira, e conto muito com o seu voto. Quero ficar pelo menos entre os 3 primeiros, vai ser uma grande honra para mim e para a geopolítica como um todo. Se você apoia o meu trabalho, galera, mais do que tudo, tá? Peço para você, link na descrição, comentário fixado, vote para o professor Ricardo Marcílio, vai fazer assim um geógrafo. Alguém que comunica todo dia com vocês e tenta fornecer informações das mais variadas e complexas possíveis de maneira simples, muito feliz. Tamo junto, link na descrição. Além disso, galera, o Macron está envolvido em uma outra grande polêmica, que é a polêmica envolvendo a sua esposa. Olha, galera, eu já trabalho com internet há um bom tempo e já tive que responder uma série de vezes. Olha, professor, você vê essa teoria e tal, que a Brigitte Macron, que, aliás, tem uma história polêmica com o Emmanuel Macron. Ela foi professora, por exemplo, de artes dele. Enquanto ele era aluno do ensino médio, ela tem uma idade bem mais avançada, né, em relação ao Macron, e suspeitava-se que ela fosse, na verdade, uma mulher trans, ou seja, biologicamente tivesse nascido como homem, tá? E isso, uma série de influenciadores, principalmente Candace Owens, que é uma figura política importante nos Estados Unidos, estava divulgando, inclusive colocando que colocava toda a sua reputação política à prova pela confirmação desse fato. O Macron aparentemente cansou, alegando que ele e a sua esposa alegavam que não estavam ligando muito para isso, porque era campanha de difamação, mas que isso está afetando agora a vida privada e política do presidente. Claro, galera, pode ser uma tática também de tentar tergiversar, já que a França atravessa uma crise política e econômica bem grave, vamos trazer esse tema à tona para que a gente tenha mais destaque a isso e menos a crise política francesa. Mas, de fato, né, o próprio Macron, ele entrou com um processo por difamação contra Candace Owens, e vale lembrar, galera, que em processo de difamação, os autores devem provar que houve malícia real. Então, por exemplo, é diferente, por exemplo, de calúnia. Calúnia é quando eu imputo o crime a alguém, né? Ah, tal pessoa, sei lá, roubou um pãozinho. Pô, isso é um crime e é uma mentira, se for o caso de calúnia. É muito mais fácil de você provar. Agora, uma difamação, vai. Ah, aquela pessoa, por exemplo, não gosta de, sei lá, batata doce, né? E é uma pessoa que gosta muito de batata doce. Cara, isso não é um crime não gostar de batata doce. Então, a pessoa que está processando por difamação tem que provar que houve má fé. Que eu quis falar que ela não gostava de batata doce porque aquilo faria mal para ela e eu sabia que ela, na verdade, gostava de batata doce. Entende? É muito mais complexo do que o crime de calúnia. E aí o próprio Macron falou que é uma questão de honra, porque é um absurdo. Trata-se de alguém que sabia perfeitamente que tinha informações falsas e agiu com o objetivo de causar dano, a ser visto de uma ideologia de extrema-direita nos Estados Unidos. Claro que Candace Owens considera que, na verdade, os Estados Unidos têm o direito de liberdade de expressão e que pode falar exatamente o que bem entender, porque é a sua opinião de fato, mesmo que incorra em uma difamação contra uma figura política externa. E aí, galera, quem será que vai levar melhor, hein? Candace Owens ou o casal Macron? A gente teve também, galera, notícias importantes em meio a todo esse movimento, né, de radicalização política nos Estados Unidos, que já existia, não é uma coisa nova, convenhamos, mas que a morte, né, o assassinato, o crime que aconteceu contra o Charlie Kirk, reacendeu nos Estados Unidos. O Trump, ele falou, nos seus pronunciamentos,
que foi um mártir e que vai significar uma luta mais efetiva agora do Estado americano de perseguição a essa ideologia de extrema esquerda violenta no país. Obama, ex-presidente, ele se pronunciou e ele alegou que os americanos têm que tomar cuidado porque o Trump estaria usando isso como arma política para falar que toda a galera de esquerda representa, ou toda a galera de esquerda se sente representada por alguém que matou o Charlie Kirk, seja que na verdade isso é uma mentira de uma minoria que age dessa maneira. Mas faz parte do jogo político, né? Pois bem, galera, dentro dessa proposta, o Trump, ele vai designar, segundo um segundo o Truth Social que ele colocou, os Antifas como organização terrorista. Vale lembrar, galera, que o movimento Antifa, ele tem a sua origem na Alemanha, na década de 30, como uma forma de resistência ao bigodinho austríaco que convocou, que liderou a Alemanha, no contexto ali antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, galera, existem algumas limitações técnicas para isso, né? Por quê? O Trump, ele falou que, na verdade, o movimento Antifa é um desastre da esquerda radical, é um grupo doente e perigoso, e os Antifas, eles se estabelecem como um grupo que criticam pautas como, por exemplo, racismo, pautas como, por exemplo, sexismo e também o capitalismo. Eles se definem não exatamente como um grupo político, por isso que eles não se encaixam exatamente numa esquerda, ou talvez numa extrema esquerda, segundo a sua própria designação, embora, claro, que tenham membros grupos que se identifiquem dessa maneira. Mas eles se definem talvez muito mais como anarquistas, e anarquistas bacunianos, ou seja, que resolvem os problemas por meio de ataques, confrontos, até mesmo físicos. Então, dentre outros casos, já pregaram destruição de propriedade privada, bancos, estabelecimentos, já pregaram, por exemplo, confronto físico contra aqueles que eles consideram como fascistas. Então, é um grupo que age de maneira polêmica. A grande questão, galera, que se estabelece é que o movimento Antifa ele é típico dos Estados Unidos, claro que tem sede em vários países. Mas, segundo a organização americana, você não pode declarar como um grupo terror alguém que está estabelecido nos Estados Unidos por conta do princípio da liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, você pode ter o direito de falar as coisas, claro que se agir de maneira criminosa, aí não. Mas os americanos eles são muito mais liberais em relação à fala do que propriamente o Brasil, por exemplo. Então pode ter alguns problemas em relação ao próprio caráter da Constituição americana. Talvez um grande problema que esteja surgindo, galera, não só no mundo, e que na verdade já surgiu há muito tempo, sejam as generalizações, até mesmo o mundo da pós-verdade que acaba combinando com atos de violência. Por exemplo, faço um convite para vocês, vejam nos comentários. Quando eu gravo um vídeo, independente, às vezes depende do tema que eu toco, sabia, o Ricardo, ele é sionista. Não, o Ricardo, ele é antissemita. Não, o Ricardo, na verdade, é um fascista. Não, na verdade, o Ricardo, ele é, às vezes no mesmo vídeo, tá? Ele é comunista. Cara, você vai colocando as pessoas em caixinhas, e às vezes em caixinhas violentas. Pô, você chamar o cara de fascista é uma coisa gravíssima, né? E aí, como você acaba generalizando, não, os comunistas estão errados, então eu tenho que perseguir todo mundo que age daquela maneira. Não, os fascistas, eu tenho que perseguir todo mundo daquela maneira. E hoje o mundo da pós-verdade, em que a veracidade da notícia, ela interessa muito menos do que exatamente a emoção que a notícia te causa, você pode perceber isso, por exemplo, geralmente em grupos de WhatsApp, de família sempre tem. Não tem aquele seu tio que compartilha um monte de fake news, a sua tia também? Cara, sabe por quê? Porque muito possivelmente ela tem um pensamento político e quando ela recebe uma notícia que faz sentido ou corrobora com o pensamento político dela, ela compartilha aquela informação para frente, independente se a informação é verdadeira ou falsa, porque corrobora com a narrativa que ela tem. Infelizmente, as redes sociais e todas as plataformas, tá? Inclusive essa que eu falo aqui para vocês, elas ganham dinheiro a partir de publicidade, a partir de visibilidade, a partir de pessoas que estão assistindo os vídeos, e discursos mais radicais têm mais engajamento, são muito mais compartilhados pelas redes. Não é que as redes sociais causaram a violência política, mas essas generalizações, a simplificação do pensamento, potencializado pelas redes sociais, tende a culminar, sim, com o aumento da violência política. Isso, claro, que é uma grande preocupação. E aí, galera, você concorda com colocar o movimento Antifa como um grupo terror ou punir as pessoas do movimento Antifa que se comportarem de maneira errônea, como, por exemplo, com assassino, enfim, como que acontece nos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Além disso, tivemos também Smotrich, ministro das Finanças de Israel, trazendo uma fala, mais uma vez, muito polêmica.
Quem é velho de guerra aqui do canal sabe que toda vez que Itamar Ben-Gvir fala e Smotrich falam, lá vem bomba, né? No sentido israelense da coisa. Por quê? O Smotrich, ele é um dos mais radicais. E ele, por exemplo, deixou muito claro que hoje o que está acontecendo em Gaza é um projeto imobiliário que já foi discutido com Trump e com os Estados Unidos, segundo as suas palavras, tá? Já gastamos muito dinheiro com a guerra, então precisamos decidir como que a gente vai dividir o lucro das terras em Gaza. Já fizemos a fase da demolição, agora é a hora de construir. Até por isso, ele falou que o processo de deslocamento, tentar convencer outros países árabes a receber os palestinos, seja a Jordânia, seja o Egito, seja o Sudão, seja a Somália, todos os países que as informações do Times of Israel confirmaram, né, que já foram consultados por autoridades americanas ou autoridades israelenses, faça sentido. O próprio Trump, ele apresentou, cara, vocês não vão me deixar esquecer, um vídeo com inteligência artificial mostrando como que ficaria a faixa de Gaza depois de um primeiro momento. Foi uma inteligência artificial, né, com prédios, arranha-céus, ele chamou de Riviera do Oriente Médio, e de fato, Gaza tem belíssimas praias, é uma região estratégica porque está no mar Mediterrâneo, ou seja, um fácil acesso ao continente europeu. Gaza é uma região também que dispõe de reservas de gás natural, isso de fato é importante. Então, assim, o que aparenta, professor, mas não foi o Benjamin Netanyahu que falou. Sim, mas foi o ministro dele, e que ele sabe que tem esse tipo de declaração. É que nem eu falar, por exemplo, o Haddad falou, não, mas não foi o Lula, foi o Haddad. Pô, cara, mas o Haddad é ministro da economia do governo, ele é o representante do governo brasileiro também. O Lula tem que arcar com a responsabilidade do que todos os ministros falam. No caso de Israel é uma coisa. Pô, se o Smotrich ou o Ben-Gvir falam alguma asneira, alguma coisa que mancha a imagem de Israel, é responsabilidade, sim, do Benjamin Netanyahu, representa a fala oficial do governo israelense. A União Europeia já vem discutindo que vai aplicar sanções contra algumas figuras israelenses, muito possivelmente Ben-Gvir e Smotrich estão nesse rol de figuras que serão sancionadas e considera até mesmo romper a preferência comercial, alguns acordos de livre comércio com Israel. Hoje, por exemplo, Trump e Keir Starmer tiveram uma reunião, assinaram parcerias de inteligência artificial, cooperação econômica e tal, e um dos pontos que foi confirmado pelo Keir Starmer é que na Assembleia da ONU da semana que vem, o Reino Unido vai reconhecer o Estado palestino. A França fará a mesma coisa, a Espanha já até fez, né, o reconhecimento do Estado palestino. Ou seja, essa concepção, essas declarações expõem, cara, convenhamos, uma verdade aqui, né, que talvez os interesses de Israel não sejam unicamente de proteger o seu território contra o Hamas. E lembrando, sem ismos, por favor, né, que quando eu falo isso, eu não estou defendendo o que o Hamas fez e não estou defendendo o que aconteceu no dia 7 de outubro, que é um crime. Sim, foi criminoso o que eles fizeram. Mas acho que dá para perceber pelas declarações que o Smotrich não vê apenas no sentido de defesa do território, mas também com sentido, com viés econômico, o futuro da faixa de Gaza. Dentro desse contexto, a gente percebe também que alguns países árabes estão se mobilizando para tentar conter Israel. Na semana passada, a gente teve uma cúpula que aconteceu no Catar, simbolicamente falando, né? Porque, aliás, aconteceu literalmente falando, mas foi muito simbólico o que tem acontecido no Catar. Porque o Catar foi o país que recebeu um ataque de Israel, porque líderes do Hamas estavam no Catar, e isso preocupou todos os países árabes, quase todos os países islâmicos, e houve a coordenação por parte do Egito da formação de uma espécie de OTAN árabe, ou uma OTAN islâmica, em que os países islâmicos eles se uniriam e um ataque contra aquele país, todos os países árabes ou os países islâmicos que participarem, claro, dessa OTAN, deveriam proteger o país que for atacado, principalmente se for contra Israel. O Egito falou sobre isso e hoje a gente teve o início, talvez, de um processo, já que o Paquistão, o único país de maioria islâmica, né, que tem ali as suas armas nucleares, e a Arábia Saudita, um país super importante, tem relação com os Estados Unidos, tem relação com a China, é um país que se aproximou recentemente do Irã, por exemplo, voltou a se aproximar da Síria, né, agora de Al-Jolani. A Paquistão e a Arábia Saudita assinaram um acordo de cooperação. Se o Paquistão for assaltado, for atacado, a Arábia Saudita tem que defender o Paquistão, e se a Arábia Saudita for atacada, o Paquistão tem que defender também a Arábia Saudita. A tendência é que os países árabes se unam cada vez mais. E já falando de acordo de defesa, tivemos mais um também.
assinado entre Polônia e Ucrânia. A Polônia, que também está mudando bastante o seu pensamento, investindo ainda mais em defesa depois do caso de 19 drones confirmados russos que entraram no espaço aéreo polonês, sabe que combater drone russo é a especialidade da Ucrânia, convenhamos. A própria Polônia falou sobre isso, que a gente deveria compartilhar inteligência, equipamentos e tal, porque a Polônia, a Ucrânia sabe muito mais como combater drones do que exatamente os próprios poloneses. E foi dentro dessa lógica que a Ucrânia fez uma parceria estratégica com a Polônia contra os drones russos. A Ucrânia vai fornecer em tempo real informação de radares sobre drones em rota de aproximação com o espaço aéreo da Polônia. E a Polônia, claro que em troca, vai fornecer financiamento e equipamento militar contra os russos. Vai lembrar, galera, que a Polônia anunciou ontem que está em busca de suas armas nucleares. Inicialmente, ficar dentro do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos ou dos franceses, mas no futuro ter os seus próprios equipamentos. E vai lembrar que a Ucrânia, ela está agindo também de maneira muito estratégica. E vamos ser sinceros, galera, de maneira eficiente, hein? Que pode prejudicar a economia da Rússia, atacando as refinarias. Lembrando que a refinaria não produz petróleo, mas ela modifica o petróleo para os seus produtos finais, querosene, gasolina, etc., que são utilizados pelos russos ou até mesmo exportados. Além do que, se as refinarias são atacadas, os estoques de petróleo começam a se acumular, porque você não tem refinaria para refinar o petróleo começa a ficar guardado. E isso começa a gerar meio que um atraso na produção de petróleo, que é um dos principais produtos, se não o principal produto de exportação dos russos. A Ucrânia fez hoje mais um ataque que atingiu a torre principal de destilação da Gazprom Salavat, que é um complexo petroquímico gigantesco que fica a 1.300 quilômetros da fronteira, bem distante e mostrando como a Rússia está fragilizada na sua defesa aérea, sendo que os drones ucranianos estão conseguindo imprimir um desgaste importante aí na economia do país. Ah, entendi, o Ricardo falou que a Ucrânia vai virar o conflito. Não vai, né? Não vai, muito difícil que a Ucrânia consiga reconquistar os territórios que já foram ocupados pela Rússia. Mas claro que enfraquecer a economia russa pode ser uma tática importante para os interesses ucranianos. Enquanto isso, galera, o Wall Street Journal deu uma notícia importante colocando que diplomatas europeus, convenhamos que a gente já tinha falado sobre isso, tá? Eu não sou um diplomata europeu. Aparentemente o Trump está enganando a Europa. Enganando em que sentido, professor? Os europeus estão cobrando que o Trump seja um pouco mais radical, mais enfático contra o Putin, né? E o Trump falou que ele está disposto a aplicar sanções contra a Rússia, que ele não confia mais no Putin. Só que ele exige que os europeus parem de comprar combustíveis dos russos e sancionem China e Índia em 50% a 100%, já que China e Índia estão comprando combustíveis dos russos. Só por que isso seria enganar? Vamos ser sinceros? Você acha que a União Europeia, com estagnação econômica, crise, protestos na França, vai perder a parceria econômica de dois países que somados representam 1/3 da população mundial? Da China, que tem uma excelente capacidade de investimento de mercado consumidor e é um dos maiores parceiros comerciais da União Europeia, e a Índia, que é essa potência emergente? Não vai, né? Não vai sancionar em 50% a 100%. Além do que, para parar de comprar os combustíveis no sentido de sanções da União Europeia, deveriam ser sanções ou um acordo, né, uma questão totalitária, ou seja, todos os países da União Europeia deveriam concordar com isso. Eu duvido muito que Hungria e Eslováquia, de Viktor Orbán e Robert Fico, aceitariam sancionar os russos. Então, entende por que essa enganação? O Trump fez essa proposta porque ele não está querendo de verdade sancionar a Rússia. E ele sabe que a União Europeia não aplicaria sanções de 50% a 100% na Índia e na China, e muito menos, com unanimidade, pararia de comprar combustíveis dos russos. E aí, galera, você concorda com o Wall Street Journal? Eu, particularmente, concordo. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também, eu venho destacando com vocês que a Polônia está aumentando suas defesas militares e ela fechou a fronteira com Belarus, né? E alegou que é de maneira assim indeterminada. Enquanto Belarus não acabar com seus ataques híbridos, ou seja, na comunicação, no sentido econômico, a Polônia fala até mesmo que refugiados são jogados na Polônia como forma de provocar um caos social no país. E enquanto Belarus não libertar alguns prisioneiros poloneses, a fronteira vai continuar fechada. Só que isso imprime, sabe, problemas para quem? Para a China.
A China hoje tem o seu plano, o Road and Belt, que é o desenvolvimento de infraestrutura, ferrovias, rodovias, meios de transporte, infraestruturas, para conectar com uma série de lugares do mundo. Uma das principais vias que abastece o continente europeu e que movimenta cerca de 25 bilhões de euros por ano é uma via que passa entre Belarus e Polônia. Com o fechamento da fronteira, essa via está paralisada. Isso pode comprometer quase que 90% das exportações chinesas para a União Europeia. Galera, será que a China vai tomar algum tipo de atitude mais radical com a Polônia e obrigar a Polônia a reabrir as fronteiras? Olha, se começar a comprometer a economia chinesa e a trabalhar os seus planos desse expansionismo econômico, pode gerar algum tipo de problema. Beleza, pessoal? Tamo junto? Deu pra entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.